um deles, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Então esse aqui é o nosso conceito de corrente elétrica. Então essa corrente elétrica vai ser um fluxo de elétrons que passa através de um condutor, tá? Aí vai ter o conceito de corrente elétrica. Então corrente elétrica é exatamente isso daí. Você pegar essas cargas aqui e colocar em movimento. Quando você coloca em movimento, você vai ter exatamente o chamado fluxo de elétrons, que representa a chamada corrente elétrica. É medida em que, hein, gente? Corrente em amperes. Tô ficando doido, eu tô tremendo esse negócio. Tá o quê? O cachorro tá tremendo. Tá. Vou tremer de novo. Tá tremendo a faculdade todinha. Bom, por razões históricas, que está colocado, representa a corrente elétrica de cargas positivas. Isso aqui é só para dizer que tem aquele sentido convencional e o sentido real, tá? Então, as cargas positivas significa exatamente que vai ser essa corrente, vai ser o chamado sentido convencional. Mas se a gente colocar cargas positivas ou negativas, é tudo a mesma coisa, tá? Em termos assim de influenciar resultados num circuito elétrico, não tem alteração alguma, é tudo a mesma coisa. Porque só muda o sentido da corrente. Né? Só muda o sentido. Bom, aí, aquilo que eu falei para vocês, a corrente elétrica real contra a corrente elétrica convencional, tá? Então, está colocado aí, é só para dizer que um tem um sentido e o outro tem um sentido contrário. Um tem um sentido horário, o outro tem um sentido anti-horário em relação ao circuito, tá certo? Só isso, mas é tudo a mesma coisa. Densidade de corrente elétrica. Densidade de corrente elétrica é exatamente a quantidade mais denso ou menos denso. Por exemplo, quando você fala assim, densidade, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Representação de 11 cargas. Essas 11 cargas passando aqui no condutor, não tá feia a coisa, vai dar uma densidade, vai ou não vai? Se eu tivesse 20, a densidade seria maior ou menor? Maior. Maior. Quanto mais cargas passa no mesmo condutor, maior vai ser a chamada densidade de carga, tá? Então, essa densidade de corrente elétrica, ela é dada pelo limite de Q, ΔS sobre ΔT. Não tem problema, é a carga, é quando a carga, o tempo reduz. Quando o tempo reduz, você aumenta a quantidade de carga que está passando em um determinado local. Ou, né, a integral, esse I aqui, que é a densidade da carga, vai ser a integral do JR, que é esse valor de cima, em relação ao S. Esse S no caso é a área, é a superfície. É porque aqui, ó, eles passam na superfície. Então você está pegando essa superfície deles aqui e está dizendo que essa vai ser a densidade, tá? Porque geralmente a carga, por ter mesmo sinal, elas se repelem. Então, como elas se repelem, elas não andam junto no meio do condutor. Elas vão andar na parte externa do condutor. Então, se você tem isso aqui é um condutor. Aqui no meio, provavelmente não vai ter carga nenhuma, porque elas são iguais, vai repelir. Então, como vai repelir, a tendência delas é andar, direcionar na superfície. Então, por isso que ele coloca ali esse S de superfície, tá? Então, isso aqui é a densidade. A superfície na integral? Isso. É porque é dado em função. Na hora que você for fazer integral, você vai dar em relação à variação da superfície, tá? Função da superfície. Aí vai rolar uma unidade de medida da superfície? Vai, metro quadrado. Toda vez que você fala de superfície, ela é em metro quadrado. E cai, o condutor cai em área de circunferência, em pi, vai sair em termos de pi. Vai. Aí vai dar aquele πr ao quadrado, como se fosse Nós estamos pegando lá agora esse cálculo. É. Bom, então é o seguinte, resistência e lei de Ohm. A gente falou assim, que tem a corrente elétrica, não tem? Mas acontece o seguinte, quando aquela corrente passa através de um condutor, ela vai ter dificuldade. E essa dificuldade que ela vai ter é exatamente a chamada resistência.
tá? Então todo material ele tem uma resistividade, ou seja, quando estiver passando um fluxo de elétron, determinado material X vai apresentar uma resistência, Y uma outra resistência. Não tem material diferentes com a mesma resistência, tá? Materiais que eu estou falando, materiais naturais, cobre, zinco, ouro, prata. Agora, e se for material artificial? Pode ser, né? Se você construir um material no laboratório, uma liga metálica ou alguma coisa, aí sim, ela pode ter, por exemplo, a mesma resistividade ou a mesma condutividade de materiais que existem na tabela periódica. Agora, na natureza não. Na natureza, se você pegar aqueles elementos da tabela periódica, cada um tem uma resistividade diferente do outro. Não tem. Pode ser próximo, mas não igual, tá? Não tem. Bom, então, resistência é exatamente isso. Quando você tem obstáculos, esses obstáculos vão oferecer para você o quê? Uma resistência. Aí esse camarada aqui, esse é o nome do camarada, tá? Ohm, ele pegou e criou uma lei de Ohm baseada nesses três fatores: a corrente elétrica, a resistência. Como tem uma resistência, vai existir um trabalho. Aí, como existe um trabalho, vai ter uma queda de tensão ou uma tensão. Aí o que vai acontecer? Ele pegou esses três fatores aí e criou a primeira lei de Ohm, que fala exatamente da resistência, da corrente e da queda de tensão ou da DDP, tá? Essa vai ser a primeira lei de Ohm. Então, resistência e lei de Ohm. Ele falou que essa resistência aqui, você tem um circuito, tá? Circuito simples, onde você tem aqui um geradorzinho, uma bateria, qualquer coisa, e essa corrente vai passar através desse condutor. Convencional, né? É isso. Aí o que acontece? Esse condutor aqui, ele vai oferecer uma resistência. Aí o que ele falou? Aqui, ó, vai ter uma queda de tensão entre eles. Aqui vai ter um potencial A e aqui vai ter um potencial B, que vai dar exatamente um valor chamado de U, já que U é exatamente essa diferença entre as tensões, entre o ponto B e o ponto A, tá? Aí ele criou a chamada lei de Ohm, que falou que a resistência é o valor da diferença dos potenciais dividido pela corrente. Então, essa resistência vai ser o valor do U dividido por I. Essa é a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, ele fala que esse valor do R, que é a resistência, vai ser a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Ou, se você quiser calcular o valor do U, esse I que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Você pode dizer que U vai ser R vezes I, tá? Então, U é igual a R vezes I, ou R vai ser o VB menos VA dividido por I, ou seja, a queda de tensão dividido pela corrente. Primeira lei de Ohm fala exatamente isso. O que acontece no circuito, onde você tem resistência, corrente elétrica e uma tensão. Então, tem uma tensão, toda vez que uma tensão elétrica passa através, que uma corrente elétrica passa através de um circuito, sempre você vai ter valores diferentes. Bom, aí nós vamos ver daqui a pouquinho como é que é série, paralelo, tá? Mas a princípio você vai aplicar isso aqui para resistores chamados de ômicos. Resistores resistivo, né? Oi? Para circuito resistivo. Só circuito resistivo. Então, você vai ter os resistores chamados de ômicos, porque nós vamos ter outros resistores que são chamados não ômicos. Mas no nosso caso aqui, especificamente na nossa matéria de física aqui, é mais para resistores ômicos. Achei só a pontinha do USB. Isso aqui nós vamos começar. Como diz, nós estamos só começando, né? Exemplo de resistores, fios. Fio não é resistor, mas ele tem resistência, tá? Uma lâmpada incandescente tem resistência. Qualquer lâmpada, uma lâmpada LED, ela tem resistência? Sim. Só que, por exemplo, no carro, é menor, mas possui resistência, tá? Um condutor elétrico, chamado condutor, tem resistência? Sim, tem resistência. Só que é lógico que você vai diferenciar o que é um condutor e o que é um resistor.
todos têm resistência, só que um prevalece mais a resistência, que é a resistividade, e o outro prevalece mais o que? A condutividade. Então, aí, todos os aparelhos possuem essa chamada resistência. Resistores de lei de Ohm, você vai fazer no laboratório, tá? Toda vez que você tiver um resistor, geralmente ele apresenta essa formazinha daí, tem resistores diferentes, mas mais comum é esse aqui. Ele é todo coloridozinho aqui, ó. Ele tem essas cores daqui, ó, exatamente para determinar qual é o valor nominal do resistor. Então isso aqui nós vamos fazer no laboratório semana que vem. Esse daí é 4K7. Aí nós vamos pegar. Tem 10% ali, né? Esse aqui é, 5%. esse é ouro, né? É. Esse é ouro. Então o que acontece? Nós vamos pegar, vamos ver o chamado código de cores. Aí vai vir uma tabela pra gente. Aí pela tabela a gente vai ver primeira cor, segunda cor, terceira cor, e essa aqui é a tolerância que o resistor tem, porque pode ser um valor para mais ou pode ser um valor para menos, tá? Então, para 10%, como a gente falou, 10%. Se um resistor é 1000, 10% de 1000 dá 100. Então, ele pode funcionar de 900 até 1100. Então, tem uma tolerância para menos ou para mais, é mais ou menos, tá? E isso aqui é o tipo do resistor. Se você tirar essa capa isolante dele, aí ele vai ter lá um tipo de material, depende do resistor, vai ter tipo de material diferente na composição dele, tá? Sendo que essa composição aqui são exatamente materiais que têm uma alta resistividade, não baixa, porque senão, não sei que seja um resistor bem pequenininho, né? Mas geralmente são componentes que têm uma resistividade maior. Aquela tabelinha que eu falei para vocês, eu vou colocar essa tabelinha aqui no laboratório, vamos ter essa tabelinha, e se por acaso tiver alguma questão na prova disso aqui, posso colocar uma questão disso aqui, eu vou dar a tabelinha para vocês, tá? Então vocês só para ter noção, que na realidade o pessoal que trabalha mais com isso aqui é a parte de eletrônica, o pessoal que trabalha com eletrônica nem usa mais isso aqui, o cara decora esse negócio todinho. Tanto mexer com o negócio lá todo dia, o cara já sabe de cor esse negócio. Mas para nós, para principiantes, a gente tem que saber, preto, marrom, o cara que já mexe com esse negócio aqui, ele já botou o olho ali, marrom, a vermelho, azul, tá, tampo. Mas a gente não, né? Você trabalha com esse negócio? Já trabalhei muito. Ah, tá. Porque você falou assim que dos valores. É. Então, para quem já trabalha, faz uma boa, né? É Faz. só olhar, já sabe. Bom, então aqui tem esse código de cores, ó, marrom, vermelho. Cada cor dessa daqui corresponde à primeira faixa, aí depois segunda faixa, terceira faixa e a última faixa que é de tolerância, tá? Essa primeira faixa é o primeiro número, essa faixa é o segundo número e essa faixa daqui é a potência. Quantos números, quantos zeros você vai ter que acrescentar para poder resolver? Por exemplo, se for vermelho, você multiplica por 10 a 2, ou seja, se multiplica por 100, tá? Então, nesse caso aqui, se for verde, azul, isso aqui eu acho que é vermelho, Isso. vermelho, marrom, tal, aí você vai fazendo o cálculo e vai dizendo quanto é que vai valer E o multiplica resistor. pela porcentagem. Isso. Então, eu dei um exemplo aí, ó. Primeiro é 5, segundo é 6 e multiplica por 2 zeros. E a última é a faixa de tolerância, no caso seria 1%, que é marrom. Aí marrom, a 1% de tolerância. Então, se ele pegou 5.600, multiplicou por 1, aí pode ser de 5,6, né? Aí ficou o valor mais ou menos 1%. Entendido aí como é que é o negócio? Eu não vou fazer isso aqui direitinho no laboratório, para vocês verem como é que é. Vamos pegar os resistores, vou colocar uns 5 ou 6 resistores para cada um. E lei de Ohm, aquele que eu falei para vocês. O que é um condutor ou um resistor ôhmico? Que ele apresenta uma relação entre I e V como sendo linear. É uma função do primeiro grau, tá? Como é uma função do primeiro grau, é aquela U igual a R vezes I, que é uma função do primeiro grau. Então, esses aí são chamados condutores ou resistores ôhmicos, tá? Resistividade, essa é a segunda lei de Ohm. Então, essa segunda lei de Ohm, ela vai tratar da resistência de um condutor ou de um resistor, mas agora com as características dele. Quais características? A resistividade do material, isso aqui é trabalhado com a tabela, tá? Cada tipo de material tem uma resistividade, não se preocupar, mas como é que eu vou saber? Tem tabela, pô. Ouro tem tanto, prata tem tanto, zinco tem tanto, tá? Aí olhou a tabela lá, vai dar essa resistividade. Esse L
é o comprimento do condutor, que você tem uma fiação de 50 metros, 100 metros, 200 metros, isso aí é o comprimento dele. Esse A é essa área da seção transversal, um fio de 4 milímetros de diâmetro, 3 milímetros, 1 milímetro, sei lá, é exatamente a área da seção transversal. Quando fala de A, é a área da seção transversal, ou seja, você vai cortar o fio, ele tem uma área, aquela área lá é chamada área da seção transversal, então é esse A daqui, ó. Então essa resistência, ela é calculada pela resistividade, pelo comprimento dividido pela área. A resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, tá? Quanto maior a área, menor a resistência, que tem mais facilidade para passar os elétrons, né? E quanto menor essa área, quanto mais apertadinha for a área, maior vai ser a resistência, porque tem menos espaço para os elétrons passarem. Então, essa aqui é a segunda lei de Ohm, que é exatamente você descobrir pela resistividade qual é a resistência. O outro você descobre pelo quê? Pela corrente e pela tensão, né? Viu lá que era o valor da tensão pela corrente. Aqui não. Aqui você calcula pelas propriedades físicas sem ser a parte de movimento. Um objeto parado, condutor, eu pego 50 metros de um fio de tal coisa assim, pronto. Aí você calcula qual é a resistência que ele possui. É porque essa letra grega é Rho. Então fica Rho lá. Para quem gosta, aí. Ainda, professor. Levou o quê? Gaia. O Edson? Foi contemplado no consórcio. É? Foi. O bichinho tomou Gaia. Largou da manhã. É mesmo? O Edson? Que isso, cara? Não é possível. Cara, como é que você sabe fazer um negócio desse? O cara me conta. Ele que conta. Tá? Ah, é? Aí eu tenho que contar uns coleguinhas. Pô, cara. Mas ele pediu segredo pra você. Eu fiz um segredo. Não. Não fala pra ninguém, não. Na aula do Wilson, na terça-feira, ele na terça-feira, na aula do Wilson, vou dar a música pra ele. Tomar cachaça e escutar a música sofrida. Tem as músicas sertanejas lá que é feita diretamente pra corpo mesmo, né? O cara senta lá, toma uma. Eu ligar pra ela, você é piranha, mas eu te amo. Quero mais, né? Aumentar. Bom, a gente tem dois tipos predominantes de associação dos resistores que a gente estava falando lá, tá? A associação em série e a associação em paralelo. Agora ele deu o exemplo de paralelo, mas esse aqui é mista, tá? Mas tudo bem, não tem problema não. Então é assim, esse aqui é série. Série é assim, ó, a corrente elétrica, vocês têm no material de vocês lá, mas depois eu passo isso aqui para vocês, tá? Toda vez que for associação em série, a gente não está pressupondo que haja perda de carga, tá? Então, a corrente elétrica é a mesma em todos os componentes. Então, falou em associação em série, a corrente aqui é igual aqui, que é igual a qualquer outro que aparecer. Na prática, ele sabe que não é assim, porque tem uma perda, mas mesmo assim, em circuitos pequenos, por exemplo, mantém a lei da conservação, tá? Agora, se tiver uma coisa muito grande, aí já tem que tomar cuidado, que não é bem assim. Bom, mas, a princípio, toda vez que você tiver associação em série, a corrente é a mesma, porém as DDPs são diferentes. Ou seja, como vai haver uma queda de tensão, cada resistor desse daqui vai ter uma DDP diferente do outro. Então, passou lá, vai havendo uma diferença das DDPs. A corrente é a mesma, a DDP é a mesma, e a resistência é uma particularidade, é uma componente do próprio resistor. Essa é a associação em série. Quando for em paralelo, aí já é diferente. Em paralelo, aqui tem um nó. Como tem um nó, essa corrente que entra é igual à corrente que sai. Aí vocês já viram, tem aquela chamada lei de Kirchhoff, que nós vamos ver depois com mais detalhes, que é a chamada lei dos nós. Toda vez, aqui no caso vai ser os nós, mas tem a lei das malhas também. Então, toda vez que chega uma quantidade de corrente num determinado nó, quando ela separa, a soma delas tem que ser igual à corrente que chega. Então, se chega 10, tem 5. Se for igual, 2, 2, 2, 2 e 2. Tá? Porque os 10 que estão chegando, eles vão se dividir. Como eles se dividem, cada um pega uma certa quantidade. Se os resistores forem iguais,
quantidades iguais para cada um. Se forem diferentes, obviamente, quantidades diferentes para cada um. Mas o que importa na realidade é o seguinte, que a quantidade que chega vai ser igual à quantidade das que são somadas em cada resistor. Aqui também tem outra particularidade. Se tem isso aqui tá ligado a uma DDP de 10 volts, esse aqui vai ter uma DDP, vai ter uma tensão, esse aqui vai ter uma tensão. Mas se você somar as duas, também tem que dar quanto? Tem que dar igual ao da fonte, tá? Então, essa daqui que a gente está falando é chamada lei da conservação, porque toda energia é conservada. Então, se um perdeu, com certeza o outro, entre aspas, ganhou. Então, não tem, sumiu. Não some assim. Você está trabalhando em alguma coisa, está perdendo carga, está subindo carga, alguma coisa está errada. Aí você tem que verificar o que está acontecendo no sistema. É ou não é assim? Então, é isso que a gente está falando, tá? Então, nessas associações aqui que a gente está falando, existe exatamente a lei da conservação. Então, conserva a DDP, a corrente, a quantidade de corrente, que é essa primeira lei de Kirchhoff, que é a chamada lei dos nós. A soma das correntes em cada resistor tem que ser igual ao total que está chegando até ele, tá? Bom, aqui eu dei um exemplo. Tem uma bateriazinha com duas lâmpadas. Essas duas lâmpadas estão associadas em série. A corrente vem aqui, passa nessa, depois vai e passa naquela. Ou seja, está tendo um caminho que está passando para um, depois passando para outro. Não tem divisão, não tem nó aqui, né? Como não tem nó, a corrente vai ser a mesma. Aqui já está errado, não é paralela, mas é paralela, aqui tem paralelo aqui, tá? Mas, na realidade, isso aqui é um circuito misto. Mas é assim, se tem aqui uma bateria, esses dois aqui estão em paralelo, tá? Esses dois também estão em paralelo. E o resultado total é um circuito sério paralelo, que é um circuito misto. Mas, vamos pegar só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, está em paralelo, porque tem um nó aqui, tem ou não tem? Então, como tem um nó, a corrente que chega aqui tem que ser igual a que passa por esses dois. E outra coisa, tá? A não ser que seja uma resistência infinita, que não existe, a corrente é sempre dividida. Então, você chegou num certo local que tem um nó, a corrente vai distribuir para aquele negócio lá. Agora, se você tiver uma resistência muito alta e uma outra baixa, aí pode ser que praticamente seria quase igual a zero, tá? Que é o princípio que é usado no multímetro. Você colocar uma resistência muito alta para barrar a corrente para passar no outro filamento para você medir a corrente elétrica. Essa lei de nó da malha cai para barramento também? Serve para tudo. Então, toda vez que você tiver cargas elétricas, se você tiver cargas elétricas em movimento, em qualquer tipo de sistema, aí você vai usar essa lei de Kirchhoff também, que é a lei dos nós, e que ele falou que é chamada lei das malhas. Depois nós vamos ver também, quando tiver vários geradores, aqui nesse caso só tem um, é simples, mas quando tem mais de um gerador, aí não tem que usar a lei das malhas também. Bom, série paralela, tranquilo, né? Uhum. Tranquilo. Vamos ter que achar a resistência equivalente? Vamos. Aí nós vamos ter que trabalhar isso aqui no laboratório, tá? Como eu falei, na semana que vem, aí nós vamos ter que saber. O primeiro passo para você resolver qualquer tipo de problema desse aqui é calcular a resistência equivalente. A história é essa, né? Você falou da resistor equivalente, então a resistor equivalente está aí, tá? Quando você tem um resistor único que substitui os outros que você tem nos componentes, ele é chamado de resistor equivalente, tá? Ou seja, o nome está falando de equivalente é que equivale, né? Então ele seria igual. Se você tem dois resistores, ele pode ser substituído por um só. Esse aqui é o nosso equivalente. Se você tem aqui em paralelo, você tem 3 resistores, ele também pode ser substituído por um só, que também é o resistor equivalente. Aí, para a gente calcular. Para calcular, é bem simples. Para calcular. Quando for resistência em série, é só somar. Toda vez que você tiver resistência em série, R1, R2, R3, R4, etc., é só pegar. A resistência equivalente vai ser R1 mais R2, aqui tem 2, mas se tivesse 3, 4, 5, 6, R1 mais R2 mais R3 mais R4, tá? De acordo com o que está colocado aqui, ó. Resistência equivalente, R1 mais R2 mais, até Rn. Lembrando que esse N aí pode ser qualquer quantidade que você queira fazer, tá? Então, esse aqui é o chamado resistor equivalente para
associação em série, só vale para série. É o somatório dos resistores. Se eu tiver uma fonte no meio de 2 resistores, a gente tem que calcular também? Tem, mas aí é o seguinte, aí depois nós vamos ver. Se você tiver uma fonte desse tipo, aí nós vamos ter que separar por malha, tá? Desculpa, uma Esse- carga no meio de 2 resistores. Como assim você está falando? Uma carga, uma lâmpada. Ah, tá, não, continua a mesma coisa. Bom, esse aí é o paralelo, tá? Então, no resistor em paralelo também tem um equivalente. Aí, esse equivalente, ele vai ser calculado. Passar para o próximo, porque aqui tá meio de rosca aqui. Na realidade, é só pegar e fazer o somatório. E nesse caso são 2 fórmulas que Tá aí, são 2. Essa daqui, tá? Então, esse aqui está melhor que a outra slide para poder ver. Então, quando você tiver resistência equivalente para associação em paralelo, é assim, ó, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, é a mesma coisa. Se tiver 4, 5, 6, vai pegando e vai somando. Vou fechar essa aqui, né, para ver se melhora aqui. Vou ficar sem esse farolzinho tudinho. Levou, ficou, tá gravado. Sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou, né, aquela matemáticazinha, pode ser para qualquer quantidade de resistor, tá? De 0 até infinito. Não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar com infinito, mas infinito significa assim, vários. 10, 20, dependendo do que eu estou falando, 10 é infinito, é o que eu tenho o máximo, pô. Então, é o máximo, tá? Bom, a resistência equivalente, isso aqui é uma dicasinha. Ela é sempre menor que a menor resistência do circuito. Se eu tenho um resistor aqui de 10, outro de 5, outro de 1, pode ter certeza que o resultado disso aqui vai ser menor do que 1. Sempre menor do que o menor, tá? Se tem 2, 3, 4, é sempre menor do que o menor. A série é exatamente o contrário, é sempre maior do que o maior. E essa aqui é sempre menor do que o menor, para associação em paralelo. Se for mista, aí que vai ver um problema nosso. Aí não tem que separar para ver onde é que é sério, onde é que é paralelo, exatamente. E Aí que reduzir, né? Exatamente. Aí que vai entrar a interpretação que eu falei para vocês. Potência dissipada. Potência dissipada é assim: quando está passando a carga através de um condutor, a gente tem exatamente o seguinte, a chamada potência dissipada. O que é essa potência dissipada? É o trabalho que é realizado em função do tempo. Quando tem uma carga passando aqui, ó, de VA para VB, ela vai realizar um trabalho, vai ou não vai? Esse trabalho. Então, esse trabalho que é feito num determinado tempo, ele é chamado de potência. Potência é exatamente o valor do trabalho pelo tempo. No nosso caso aqui, ele vai dizer o seguinte, que essa potência, ela vai ser calculada como sendo, aqui a potência dissipada, tá? Que vai ser o R vezes I elevado ao quadrado. Então, é uma das potências. Porque pode colocar a potência como sendo I vezes U. Aqui, ó. Então, essa outra potência é a potência total. Essa potência vai ser I vezes U, já que esse VB menos VA é o trabalho. E esse trabalho vai ser U. Então, P igual a I vezes U, ou, no caso da potência dissipada, vai ser R vezes I elevado ao quadrado. Seria o que está no equipamento. Isso é a potência total. Dissipada é que o equipamento produz. Exatamente. Para poder ter o trabalho. Exatamente. Então, quando você fala nessa potência daqui, ó, seria a chamada potência total, é a potência nominal. E essa daqui seria a potência dissipada no componente. O componente que está avaliando ele vai ter uma potência dissipada. E ela é calculada pela resistência dele própria, pela corrente que passa através dele. Isso, ao quadrado. Agora, quando for a total, é essa daqui, que é a derivada, né? A du dt, mas quando a gente fala assim, derivada, integral, o pessoal pensa assim, pô, eu estou começando a ver isso aqui, mas na realidade, moçada, não quer dizer nada, não. Na realidade, derivada e integral significa apenas variações. Quando você trabalha com variação, tanto aqui integral, essa de A para B, viram lá aquele negócio? Derivada
derivada em função do tempo, porque o tempo está passando, está contando o tempo. Então, toda vez que houver variação, que houver fluxo, aí você está trabalhando com derivada e com integral. Mas você, por exemplo, para os casos comuns, garanto que praticamente vocês não vão usar derivada. Vocês vão usar em projetos, alguma coisa desse tipo assim, inclusive fazer algum projeto. Mas em análise de instalações, aquele negócio ali, ninguém. Você trabalhou na área, não trabalhou? Algum dia você já usou integral?